Falamos sobre a produção de compostos orgânicos, falamos sobre a produção de substratos, que ele pode ser da mais diversa forma, dependendo especialmente da cultura que a gente vai estar trabalhando. E voltado para as espécies, para as hortaliças, aliás, a gente pode estar trabalhando para a produção de mudas. A produção de mudas ela pode ser feita de forma sexuada ou assexuada. A forma sexuada de produção de mudas é basicamente aquela onde a gente trabalha com semente. Então é quando a gente pega uma sementinha e trabalha ela justamente para produzir uma nova muda. A forma assexuada é quando a gente multiplica uma estrutura vegetativa da planta. Ou seja, um rizoma, uma raiz, um estolão. Então depende de qual cultura a gente vai estar trabalhando. Nesse momento a gente está numa sementeira em Vitória de Santo Antão, justamente para mostrar para vocês a parte comercial dessa produção, porque aqui é especializado na produção de mudas. Então reparem a diversidade de espécies. Quando a gente olha para o horizonte, a gente enxerga várias culturas sendo plantadas. Professor, mas por que isso aqui está sendo plantado? Por que tem produção de tantas mudas aqui dentro? Porque eles atendem um nicho de mercado bastante elevado. Então aqui, ó, olhando aqui para o lado direito, aqui a gente tem produção de mudas de alho poró. Alho poró que não é tão popularizado, né, no cultivo, nos cultivos agrícolas, mas tem uma aceitação muito grande em alguns nichos de mercado. Aí vindo aqui, ó, nesse sentido, vocês vão ver aqui do outro lado que a gente tem uma produção de mudas de pimenta de cheiro. Olha aqui, ó, uma mudinha mais novinha, aqui já uma mudinha um pouquinho maior, e a tendência dela é que ela só vai ser levada para campo quando ela realmente estiver no stand, ou seja, num tamanho mais adequado. Aí a gente vai vindo aqui, ó, mudinha de jiló aqui embaixo, repare aqui, e percebam que todas essas áreas de cultivo, elas têm uma identificação. A identificação é extremamente importante, especialmente para quem não trabalha há muito tempo, para quem está se especializando ainda na área, mas para você identificar. Porque algumas espécies dentro da olericultura, elas são muito parecidas quando a gente está produzindo a muda. As folhinhas iniciais, elas parecem muito entre uma espécie e outra. Então a gente ter uma plaquinha de identificação é extremamente importante, porque a gente sabe exatamente que cultura a gente vai estar trabalhando dentro daquele quadrado. Reparem, pessoal, pimenta de cheiro inicial, intermediária e a mudinha já um pouquinho maior, né? Aqui as espécies que trabalham numa menor quantidade, ó, eles produzem bandejas menores. As bandejas que eles estão trabalhando são bandejas maleáveis, olha, que facilita a comercialização. Então quando eles mandam para o agricultor, é justamente para que ele já leve essa bandeja de volta, embora, aliás. E depois, se ele trouxer a bandeja, ele vai ter um desconto de R$1 na nova safra, na nova compra. Aqui, ó, couve-flor. Aí a gente vem aqui pimenta, aliás, cebola de cabeça. E você vai indo de uma variedade bastante grande na produção de mudas. Percebam que coisa mais bacana. Olha aí, mudinhas de repolho roxo, berinjela cissa, brócolis japonês. Todas essas mudas, pessoal, elas são comercializadas de forma de bandeja. Não se vende muda individual, se vende a bandeja. Aqui a gente está tendo as bandejas preenchidas com substrato e ainda estão no processo de germinação, reparem. Os pezinhos de tomate germinando, né? E daí a gente vem aqui para a parte da salsa, do coentro e para essa que é a queridinha, né, do brasileiro, a alface, né? Extremamente consumida por todos nós. Aí tem alface roxa, alface crespa, americana, tem uma variedade muito grande de espécies. E essas mudinhas que já estão com tamanho um pouco maior, elas são realmente aquelas que vão ser comercializadas. Quando a gente pega e tira uma mudinha dessa, olhem aqui, que coisa mais linda. Nós temos um substrato, né? E esse substrato ele tem a raiz, ó, bem aderida. Lembra que eu falei para vocês sobre a importância de ter um substrato bem formado e que produza um envoltório em volta dessa raiz para permitir o desenvolvimento inicial dela? Então,
É exatamente isso que a gente está mostrando aqui para vocês. Lembrando que a gente tem a produção de mudas em bandejas maleáveis e em bandejas de polietileno rígido. Reparem que essa daqui é uma bandeja de polietileno rígido, ou seja, ela não é maleável, ela tem um transporte um pouco mais difícil. Geralmente se trabalha essas bandejas com retorno, porque elas são mais caras, né? Naturalmente. Partindo agora, né, da alface roxa, percebam a mudinha dela, que bonitinha, sendo trabalhada em bandejas de polietileno rígido, ou seja, não é aquela maleável. Qual a diferença, professor, da maleável? Vamos olhar aqui para essa alface Gabriela. Ó a maleável, ó. A maleável é fácil de ser trabalhada, de ser transportada, e ela, sem dúvida, é muito mais... O substrato é um pouquinho menor, mas olha, o substrato bem aderido à mudinha. E assim, a gente está trazendo para vocês a visão comercial de uma sementeira. Lembrando, aqui, gente, é especializado na produção de mudas. Eles não cultivam essas plantas até o final. Produzem as mudas e vendem essas bandejas prontas, geralmente com 136 ou 200 mudinhas, para o agricultor final. Muito legal, né? Pessoal, nesse momento a gente vai mostrar para vocês o espaço, né, da produção comercial, né, da montagem da bandeja. Então aqui, vocês podem estar observando, esse aqui é o composto que eles trabalham, tá? Um composto feito a partir da fibra do coco, vermiculita, e nos períodos mais secos do ano eles trabalham também com hidrogel. O hidrogel ele ajuda a manter a umidade desse composto. Percebam que esse composto ele está úmido, ele está formando um bolinho. Quando eu espremo ele, ó, ele está escorrendo um pouquinho de água pelos meus dedos. Isso aqui é interessante, porque ele está mantendo a umidade desse composto, que é o composto substrato, na verdade, né, gente? É o substrato que vai ser trabalhado dentro da produção dessas mudas na sementeira que a gente acabou de mostrar para vocês. Então eles colocam as bandejas aqui em cima, colocam o substrato e depois de colocar o substrato, a bandeja está pronta. Aí a gente vem para cá, segue aqui comigo, cinegrafista, meu apoiador de hoje. Aqui eles têm, ó, as bandejas de polietileno rígido e tem as outras bandejas que são bandejas maleáveis, que estão mais ali atrás, que eu mostrei para vocês agorinha. Essas bandejas de polietileno rígido, elas são retornáveis. Então o agricultor vem aqui, compra a bandeja, no intuito de pegar a muda, claro. Depois de utilizá-la, ele vem aqui e devolve a bandeja. As bandejas retornáveis, que são as bandejas maleáveis, elas podem ou não ser retornáveis. Então, ó, essas bandejas aqui, se você levar elas com as mudas, por exemplo, muda de alface, né? Você vai pagar R$12. Se você voltar aqui a próxima vez e devolver essa bandejinha limpa, você vai ter R$1 de desconto. Então, na próxima bandeja, você vai pagar R$11. Então, aí é questão de negócio mesmo, né? Existe uma inovação tecnológica aqui nessa propriedade que eu achei bastante interessante, eu vou mostrar para vocês, que é essa forma aqui, ó, da gente produzir, né, as mudas, né, semear. O que eles fazem? Eles colocam as mudinhas aqui, as sementes aqui dentro, e ao colocar a semente aqui, ó, essa semente ela vai e preenche esses buraquinhos. Então esses buraquinhos eles são preenchidos com as sementes da cultura. Essas sementes, percebam, é uma semente peletizada, melhorada geneticamente, rica em elementos essenciais para a sua germinação. Depois ele devolve essa semente para a base, percebam. E aqui, pessoal, ele puxa essa alavanca justamente na posição da caixinha, né, da bandeja, justamente para ter já o seu preenchimento com as sementes. Ou seja, todas elas vão estar semeadas. Qual é a vantagem disso, professor? Isso aqui é tecnologia do agricultor, pessoal. Isso é tecnologia que eles produziram. Qual a vantagem disso? É você otimizar tempo. Imagina você pegar uma por uma sementinha por uma sementinha, e você semear numa bandeja com 200 células. Você, dessa forma, está semeando 200 células de bandeja ao mesmo tempo. A depender de uma bandeja de 200 células, 138, 126, depende de qual bandeja você vai estar trabalhando. Elas variam de acordo com a marca e com a composição. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Existem outras formas de produção de mudas que a gente vai falar em sala de aula
mas na forma de PowerPoint, que é através de copinhos plásticos, copinhos de papel, tubetes e outras formas. Então, aí já pega um conhecimento inicial para vocês e a gente espera ter contribuído. Obrigado. Pessoal, essa é uma outra parte dessa sementeira em que eles produzem outros sistemas de mudas. Professor, que mudas? Mudas que têm uma necessidade, um requerimento de substrato maior. Algumas espécies, quando a gente leva para o campo, se leva muito pequenininha, ela tende a sofrer mais com as variações do tempo, com as variações de umidade do solo. Então, por isso que às vezes é interessante a gente levar uma mudinha um pouco maior. Aqui a gente está vendo um exemplo de uma muda de pimenta malagueta. Percebam que essas mudas elas estão sendo produzidas num sistema de semi-hidroponia. Que é isso? Você tem uma canaleta, esses vasinhos, né, eles são colocados aqui, e dentro desse espaço vazio, né, esse espaço de baixo, existe uma passagem de solução nutritiva, que agora está desligado, mas há uma passagem de solução nutritiva de água e nutrientes, que faz com que essa planta, né, em sua raiz, absorva a água e complete a sua nutrição. Quando a gente vem aqui para o lado esquerdo, para o meu lado esquerdo, do lado direito de vocês, a gente tem já a pimentinha de cheiro, pimenta dedo de moça, e vocês vão perceber que aqui há uma produção diversa de algumas espécies, inclusive voltadas para a finalidade paisagística, né? Algumas bromélias, ali as margaridinhas, pimenta caolim, algumas espécies suculentas aqui desse lado, que também são bastante comercializadas. Então existe uma variação muito grande da possibilidade de utilização desses espaços de sementeira. Percebam ali mais adiante que a gente tem ali a produção de algumas mudas voltadas para o paisagismo, né, de espécies de flores. E é mais ou menos isso que eu queria estar trazendo para vocês. Está trazendo para vocês uma visão mais ampla dessas sementeiras, da possibilidade de produção de mudas e que a gente pode estar trabalhando especialmente na parte da agropecuária dentro da olericultura, e vocês vão estar capacitados para isso, se Deus quiser. Um abraço.